Amigos, boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Enfermagem espiritual libertadora é uma das 30 mensagens que nós vamos encontrar no livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, que chama-se Temas da Vida e da Morte, que é o livro básico hoje para a programação doutrinária desse mês de julho, cujos temas versam a respeito de mediunidade, de morte, vida espiritual. E tudo quanto ele, Filomeno de Miranda, ao longo da sua vida enquanto encarnado e após a descoberta da sua condição de espírito desencarnado, trabalhou e pesquisou ao longo dessas duas etapas do seu aprendizado evolutivo, seja no corpo, seja fora dele. E de quando em quando ele tem nos trazido inúmeras reflexões inerentes à temática específica que é mediunidade, que é um tema, diga-se de passagem, mais do que conhecido no meio espírita, porque nós sabemos que a doutrina espírita surge para nós a partir dessas investigações, desse intercâmbio entre as duas realidades, material e espiritual, e que foi preciso que houvesse um meio termo, um elo de ligação, melhor dizendo, para que esse estudo e essas pesquisas pudessem acontecer. E ela não foi outra senão a mediunidade. E a partir daí, conseguimos estabelecer uma relação até então nunca ocorrida entre o mundo espiritual, em que os espíritos passaram a notificar como vivem, o que sentem, o que fazem, como passam os espíritos depois da morte do corpo físico e para onde vão. Então, à semelhança de André Luiz, Filomeno de Miranda se dedicou e continua se dedicando no mundo espiritual a esse estudo, a essa pesquisa. E Temas da Vida e da Morte refere-se nada mais, nada menos do que essas ideias trazidas por ele a respeito do que acontece com o espírito depois da morte. E em particular esta que nos coube hoje, que é a enfermagem espiritual, vai estar diretamente ligada a uma atividade muito comum que nós fazemos nas casas espíritas, que é o atendimento de consolo, de orientação e de esclarecimento a esses espíritos que, destituídos da consciência de espiritualidade, pela falta de entendimento a respeito da vida espiritual, por ainda estarem muito apegados e presos a uma realidade material, ao retornarem ao mundo espiritual, não conseguiram se desenfaixar, não conseguiram se sobrepor à realidade da matéria e continuam aflitos, sofrendo, perdidos muitas vezes, precisando desta orientação, porque carregam em si muito mais do que é material, muito mais do que é primário, do que propriamente da sua realidade de espírito imortal, fadado à perfeição, conforme nos dizem os espíritos. E é uma mensagem muito interessante, na qual ele vai mostrar, e nós veremos algumas das partes da mensagem, da importância dessa atividade, que é o atendimento socorrista nas reuniões mediúnicas de atendimento a esses espíritos, pois que a partir desta atividade
muitos deles despertam para esta realidade de espíritos e se dedicam ao trabalho de transformação, de moralização, de mudança de comportamento, que são necessários para que tenham uma vida mais tranquila, mais apaziguada e ao mesmo tempo vai servir para nós, espíritos encarnados, igualmente de orientação para que nós modifiquemos o nosso proceder, a nossa conduta, a nossa maneira de viver no mundo das formas, a fim de que, quando da nossa vez, quando do retorno à pátria espiritual, não precisemos passar por aquilo que ora eles estão passando. E somente aqueles que trabalham nas atividades mediúnicas de uma casa espírita é capaz de entender a grandeza dessa atividade, em que pese que muitos médios doutrinadores, ou como chamamos hoje, dialogadores, não compreendem a importância desse trabalho, porque o saneamento psíquico energético que acontecerá inevitavelmente em torno da Terra será necessariamente a partir desse despertar dos espíritos desencarnados e encarnados para a sua realidade espiritual. Porque enquanto nos movimentamos no mundo das formas, apegados à matéria e às coisas que elas nos dão prazer, dificilmente voltaremos à pátria espiritual numa condição de equilíbrio, de harmonia. Daí porque ele vai iniciar a mensagem falando exatamente sobre isso. E aí então eu peço a permissão para que a gente possa estar trazendo aqui algumas dessas citações que ele vai desenvolver na mensagem Enfermagem Espiritual. Porque de fato não deixa de ser um trabalho de enfermagem, de cura, de terapia, de ajuda mútua, na qual tanto espíritos desencarnados como encarnados são beneficiados pela energia, pelo diálogo, pelas vibrações que ocorrem nesses espaços laboratoriais que são as salas mediúnicas. E é de interessante que nós também, ainda que não façamos parte desses espaços terapêuticos, que nós possamos também refletir, porque existe uma gama de livros que nos orientam quanto a essa realidade espiritual, sem contar que a base, a origem de todos esses livros que nós chamamos complementares da doutrina espírita se fundamentam no pensamento das obras básicas da doutrina espírita e, em particular, no livro dos médiuns, de onde os espíritos, a exemplo de Filomeno de Miranda, de André Luiz, que é uma outra grande referência das obras complementares da doutrina e que fala desta realidade pós-morte, temos para entender a dinâmica da vida, para que não sejamos, por exemplo, pegos de surpresas quando desse retorno e nos falte os créditos, os talentos necessários para vivermos em um estado de paz, de harmonia, de equilíbrio, quando dessa passagem inevitável que todos nós haveremos de fazer, pois que esta não é a primeira experiência no corpo físico e, consequentemente, também não será a última. É como diz o próprio lionês Allan Kardec, aquele que estruturou o pensamento da doutrina espírita: nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei, porque Deus assim o quis. Nos constituiu como espíritos simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, ao atingimento da condição máxima da perfeição relativa a que podemos chegar, na condição de espíritos puros. Para tanto, é preciso que haja esse investimento.
É preciso que haja esta dedicação, esse labor voltado para o despertar da nossa condição de espíritos. Porque enquanto viventes na matéria que estamos, se não fazemos essa prática e esse exercício, muito possivelmente, ao despertarmos no mundo espiritual, não nos perceberemos como tal. E aí surge o que muito acontece e que tem sido um dos grandes motivos de medo, de pavor da morte, que é esse encontro com a própria consciência, com essa própria realidade de espírito, mas destituído do saber, do conhecimento, gerando a aflição, o medo, o desespero. Quando não, a revolta, a insatisfação, porque precisaram retornar com brevidade ao mundo espiritual, deixando aqui tudo quanto acumulou naquele período em que esteve no périplo carnal. Portanto, a necessidade dessa investigação, desse olhar mais cuidadoso para esses temas da vida e da morte, é necessário para adquirirmos créditos valiosos para o nosso futuro espiritual. Porque ainda que não saibamos, acreditemos, mas fato é que a vida prossegue. A vida continua, como vai nos dizer muito bem em um dos seus livros romanceados, André Luiz, sendo esse o último da sua série de 16 livros. A vida continua. Mas o fato de continuar não é garantia de estarmos em um estado de consciência pacificada, harmonizada com os decretos das leis divinas, se eu não cumprir regiamente o seu mandato. Essas leis, não fui um aprendiz desta realidade. Portanto, quanto mais talento, quanto mais investimento eu me permito quando encarnado, melhor para essas aquisições que farão frente a esse momento em que todos nos encontraremos com a própria consciência. Então, o Espírito começa dizendo assim: no processo de libertação psíquica dos componentes que constituem a organização somática, após o fenômeno da morte biológica, espíritos há que, por falta de educação mental, em relação aos quesitos superiores, se demoram anos e até séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e perturbam. É apenas o primeiro parágrafo da mensagem Enfermagem Espiritual e Libertadora. Porque se nós tivéssemos essa consciência, esse entendimento da realidade espiritual, da nossa condição de espírito, talvez não precisaríamos mais de atividades como reuniões mediúnicas, pois que a finalidade precípua não é outra que não seja esclarecer a esses espíritos atormentados, infelicitados quanto à sua atual realidade e que não aceitam e que não entendem, porque estariam vivendo a sua condição de espírito harmonizados, equilibrados, se assim quando na vida de encarnados tivesse praticado, vivenciado a experiência. E nesse particular merece um adendo para dizermos que não basta saber, não basta acreditar, mas é preciso fundamentalmente viver a mensagem. Porquanto o mesmo Filomeno de Miranda, nos seus muitos livros complementares em que aborda a temática, vai nos dizer que muitos são aqueles espíritos que em sua última encarnação foram espíritas dedicados à causa, mas que chegaram em condições de perturbação, de infelicidade, de aflição, de revolta,
quando não deveriam, que foram médiuns, que foram doutrinadores, que foram dialogadores, que foram presidentes de casas espíritas, palestrantes, que tiveram todo um conhecimento teórico capaz de fazer essa entrada no mundo espiritual de forma plena, sadia, sem precisar desses intermediários. No entanto, não foi o que aconteceu com muitos deles, porque propagavam a mensagem, conheciam-na, mas não a vivenciavam. E é nesse ponto que os espíritos, e em particular Filomena de Miranda, vêm nos esclarecer e nos apontar, porque é chegado a hora e o momento de nós refazermos os caminhos, de investirmos com labor neste trabalho de soerguimento de nós mesmos, para darmos uma oportunidade à terra, à nossa escola, o nosso laboratório de aprendizado, a uma condição melhor do que ora ela se encontra, pois que até aqui conseguimos alcançar a condição de um mundo de provas e de expiações, e como tal, nada além do que nós conhecemos. Não é um planeta que podemos dizer dos mais perfeitos, dos mais interessantes de se viver. Porquanto, tudo que vivemos do ponto de vista da experiência se assimila exatamente à nossa condição psíquica, mental, de espíritos ainda primatas, de espíritos ainda infelizes, doentes, perturbados, que precisam desses aconselhamentos, dessas orientações, de muitos daqueles que, em boa parte também, não vivenciam. Porque de quando em quando nós encontramos e atendemos esses espíritos que dizem que quando em vida no corpo estiveram conosco nas salas mediúnicas. Companheiros nossos da própria casa de oração que assim testemunharam, trouxeram os seus depoimentos para nos chamar a atenção quanto à nossa conduta, a vivência dos postulados da doutrina, para que nós adquiriramos os créditos valiosos para quando da experiência do retorno à pátria espiritual. Conforme disse Jesus, a cada um segundo as suas obras, as suas conquistas. É pela multiplicação dos talentos, e esse talento não vamos acreditar tão somente na perspectiva da materialidade do ser, mas sobretudo os talentos espirituais, morais, uma vez que a doutrina espírita tem como objetivo a transformação moral dos espíritos vinculados a ela. E com isso ela vai ascender a uma condição de um planeta feliz, pois que ora estamos em trânsito, em uma tentativa de fazer com que ela alcance a condição de um mundo de regeneração. Mas para atento, dependerá de mim, que estou aqui falando para vocês, de vocês que estão aí me ouvindo e de todos aqueles que dizem acreditar no pensamento da doutrina espírita. Porque é com essa movimentação, com essa consolidação desses ideais enobrecedores que o mundo espiritual superior nos trouxe, nos apresentou há mais de 162 anos precisamente, é que nós vamos ter a oportunidade de elevar vibratoriamente a condição da Terra. E já não teremos, talvez, na intensidade que ora ainda temos, o que André Luiz, no século passado, na década de 40, chamara de umbral, seja ele grosso, seja ele o médium, seja ele o leve. Porque a Terra está envolvida nessa camada psíquica densa
desses miasmas deletérios que constituem a força do pensamento que nós nutrimos todos os dias, enquanto espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então ele vai dizer, repetindo alguns pontos, que esse processo de libertação psíquica não acontece da noite para o dia. Não ocorre simplesmente porque eu disse acreditar no mundo espiritual e na imortalidade da alma. Porque sou espírita, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não basta dizer eu creio, é preciso saber para viver. Porque é nesse viver que a gente muda, se renova, se transforma e contribui para a melhoria daquele com o qual convivemos. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos em uma sociedade cujo apelo não é outro senão esse. Nós estamos vivendo uma epidemia obsessiva, no dizer da própria Joana de Ângeles, no seu livro, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome do livro, esqueci, me veio a imagem, mas eu esqueci, mas enfim, ela traz nesse livro estudos espíritas, lembrei, quando vai tratar do tema obsessão, que nós estamos vivendo coletivamente uma obsessão, e isso faz com que mantenhamos essa vibração psíquica, mental, que nós nos retroalimentamos, deixando a Terra em uma condição desfavorável. Então eu sou responsável pela mudança do planeta Terra, na elevação psíquica, que não serão os espíritos que farão por nós, mas seremos nós através das mudanças que fazemos de dentro para fora. Daí porque o autor espiritual vai nos propor essa reflexão quanto à necessidade de pensarmos sobre temas voltados para a vida, voltados para a morte, porque a morte é um processo natural da vida. Os renascimentos, para que eles aconteçam, não posso acreditar na reencarnação se não tenho como base, alicerce, a crença na imortalidade da alma. Como poderá o espírito retornar se eu acredito na reencarnação, mas ao mesmo tempo eu não vivo os princípios que ela nos propõe? Então é preciso que nós repensemos quais são verdadeiramente os nossos valores, quais são as nossas crenças, porque estarmos aqui hoje igualmente também não é garantia de uma condição melhor quando do nosso retorno à pátria espiritual. E então ele vai reforçar a ideia que o próprio André Luiz, e veremos nesse livro, No Mundo Maior, também na introdução, ele fala: há espíritos que se demoram anos e séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e os perturbam. Que fixações são essas, senão aquelas que ele deixara até recentemente, quando da sua última encarnação? E é isso que nós precisamos pensar. E então, como dissemos, na introdução do livro No Mundo Maior, em que ele vai intitular Na Jornada Evolutiva, o seguinte: dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos,
de ásperos climas africanos procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, significando dizer que de toda parte, de todos os continentes, partem viajores da terra para o mundo espiritual. Porque é da lei. A lei de destruição envolve o processo natural da morte. Tal como nascemos, tal morreremos. E aceitar isso como uma realidade talvez seja o primeiro passo importante para aprendermos a viver no mundo das formas como espírito. Porque se eu não me desapego desta realidade física, dificilmente entrarei no mundo espiritual em harmonia e em equilíbrio, conforme já dissemos aqui. E no segundo parágrafo, ele ainda vai reforçar: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em lutas pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Olha que coisa interessante. Por mais que vivamos no corpo, cheguemos à condição do centenário, alcancemos 100 anos de luta, de trabalho, de vivência no corpo físico, mas para uma boa parte, se não a própria maioria, não conseguiram ser homens completos, porque ficaram tão somente na faixa etária da materialidade. Esqueceram-se de se sublimar na condição de espíritos, de viverem esta proposta e, consequentemente, porque precisam avançar, é da lei, e os tempos são chegados para tal, são levados a essas reuniões mediúnicas para serem esclarecidos quanto à atual realidade em que eles se encontram. E acreditem, muitos deles nem se deram conta de tal coisa. Não sabiam que haviam morrido. Tinham uma vaga sensação, algo estranho, mas não tinha a plena consciência e entendimento de tal fenômeno. E quando assim são esclarecidos, muitos se revoltam. Quando já não chegam às reuniões, revoltados, insatisfeitos, brigando, com sentimento de ódio, de raiva, de vingança, porque deixaram tudo ou perderam tudo para aqueles que continuarão a fazer uso dos seus bens aqui acumulados. Porque quanto mais se tem, mais aprisionado à realidade material ficamos. Daí disse Jesus que todo aquele que quiser adentrar o reino de Deus, necessariamente terá que abandonar pai e mãe, filhos, sogras e tudo quanto faz parte da parentela. É preciso abdicar dessas coisas, das coisas materiais, emocionais, psíquicas, para fazer frente à sua atual reencarnação. Porque o fato de morrer não quer dizer necessariamente que mude a concepção mental em que viveram até então. É preciso, ele vai considerar nessa mensagem, um largo tempo de trabalho, de desintoxicação mental, energética, para conseguir tal coisa. E a gente tem um exemplo bem interessante que é do próprio André Luiz. Quando ele narra em Nosso Lar, já nos últimos capítulos, que durante muito tempo em que pesasse a saudade da mulher, dos filhos, do lar, e não lhe era dada a possibilidade de reencontrá-los, porque
aqueles aqueles que davam assessoria a ele, sabiam que não estava pronto para esse enfrentamento. Tanto é que quando ele vai até a casa socorrer aquele que lhe tomara o lugar como marido da sua ex-esposa, ele não tem emocionalmente o equilíbrio para esse primeiro enfrentamento, porque ainda estava mesclado do sentimento de vaidade, de orgulho, de traição, como se a mulher tivesse que ainda continuar viúva depois de tantos anos do seu desencarne. E a essa altura ele já tinha estabelecido contato, empreendido experiências nas zonas umbralinas que poderiam amenizar ou superar esta realidade pós-morte. No entanto, foi preciso que ele enfrentasse a situação para saber até que ponto ele estava apto a seguir aquele trabalho. E ele fraqueja no primeiro momento. Claro que depois ele consegue superar e segue a vida adiante. E a partir daí ele veio nos brindar com toda essa série de livros, que dentre alguns deles nós temos esse aqui que fala sobre nos domínios da mediunidade, e um outro ainda sobre mediunidade e mecanismos da mediunidade. Logo, nós temos uma quantidade vasta de livros complementares que abordam o tema. Toda a série romanceada de Filomeno de Miranda, de André Luiz, o próprio espírito Joana de Ângeles aborda a temática, querendo todos eles nos preparar para esse encontro com a própria consciência. Embora não seja tão fácil se eu não aprendi a me desapegar, não aprendi a amar menos aqueles ou aquelas coisas com as quais eu vivi durante muito tempo no corpo físico. Dando seguimento à mensagem, vivemos da matéria somente os fenômenos da sensação, desacostumados às emoções elevadas, apegam-se às impressões perniciosas, negando-se a aceitar a condição de desencarnados. E graças a tal conduta, tombam em estado de alucinação, de hibernação e doenças que são sequelas daquelas que lhe vitimaram o corpo. Amor e ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez constituem mecanismo de libertação ou algemas escravizadoras que caracterizam cada um ser após o desenlace físico. E a gente precisa pensar, refletir literalmente quanto a essas questões. Amor e ódio, renúncia ou apego, e tudo que ainda nos caracteriza, que podem ser elementos libertadores, recursos renovadores para a alma, ou algemas que vão nos escravizar por séculos e séculos. Independentemente do conhecimento posto, apreendido nos grupos de estudos, nas reuniões doutrinárias e tantas outras possibilidades que a Casa Espírita, enquanto laboratório das almas doentes e enfermas, nos oferecem para fazermos a nossa própria enfermagem de cura, de libertação da nossa condição de espíritos doentes. É o que vai reforçar
Joana de Ângeles quando da sua tão conhecida citação: não existem doenças, e sim doentes. E os doentes não são outros senão nós mesmos, os espíritos. E essas muitas doenças que acometem ainda o espírito quando no corpo físico, são sintomas, são sinais do quanto doentes ainda nos encontramos, imperdinidos que somos quanto ao grande medicamento que a lei nos oferece há mais de 2000 anos, que é o amor. O melhor antídoto, a melhor medicação que nós temos para superar todos os nossos males. Daí porque os espíritos vão nos recomendar o BIP, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. Todo aquele que assim se propor a viver enquanto conduta diária e não lá uma vez na vida quando estiver bem consigo mesmo, porque ganhou isso ou aquilo, deixou de acontecer aquilo ou aquilo outro, mas quando coloca enquanto investimento diário na vida a indulgência, o perdão das ofensas, vai fazer com que nós sublimamos a nossa condição de espíritos doentes. E aí vem um grande desafio para todos nós. Com isso, temos plena clareza que independe de quando será o meu retorno. Não ficarei tenso, preocupado, com medo, em estado de pânico ou depressivo, porque sei que a vida no corpo físico é transitória. É uma jornada do espírito que normalmente está vivendo e que mais cedo ou mais tarde acabará. E retornaremos à pátria do espírito, de onde saímos e para onde retornaremos. Então essa enfermagem espiritual é o trabalho dedicado de muitos homens, de muitas mulheres, de médiuns, de comunicação, psicofonia, médiuns de atendimento e de socorro pela palavra, os socorristas, os doutrinadores, os dialogadores, que se reúnem semanalmente para o atendimento a esses espíritos ainda nesta condição, em que pese que esses espaços também servem para nós de aprendizado, porque é o que a gente sempre ouve nas reuniões mediúnicas. A comunicação, o atendimento espiritual não é apenas para o espírito desencarnado, mas é igualmente para o espírito encarnado que ali está o atendendo, seja na condição de médium, seja na condição de doutrinador. Porque na medida em que a gente fala, na medida em que a gente ouve, chega um momento que por osmose a gente começa a refletir sobre tal e passa a compreender a necessidade da mudança, da renúncia, da renovação espiritual, contribuindo para a sua saúde psíquica, para a sua saúde emocional e, por extensão, a saúde física. Engraçado que nós cuidamos mais da saúde do corpo físico, combatendo as doenças que surgem, e não nos damos conta de que esta é, ou deveria ser, a última etapa do processo, porquanto elas surgem como sinais
de que os outros níveis corporais não estão saudáveis. E não basta cuidar apenas do corpo, porque logo mais virá uma outra. Se eu não mudei o meu estado interno de pensar, de sentir, de me relacionar comigo e com o outro. É chegado a hora de nós validarmos o aprendizado que temos tido nessa encarnação com a doutrina dos Espíritos. Porque do contrário será apenas mais uma experiência no corpo, sem ter tido feito o progresso necessário e possível que a encarnação nos possibilitou. Surge então a consciência de culpa, o remorso, a indignação, o sentimento de vítima, de coitadinho, o desejo de querer recuperar o tempo perdido, e aí já não será mais possível. Enquanto que, por exemplo, temos temas da vida e da morte em nossas mãos, que poderíamos estar refletindo e pensando sobre muitas das temáticas que ele nos propõe, como a própria reencarnação, dádiva de Deus. Quem aqui entre nós pensa dessa forma? Reencarnação, dádiva de Deus, que por sinal foi uma das palestras que aconteceu aqui na casa em um dos sábados, se não o anterior. Eu estava aqui, eu me recordo, por Alcione, esqueci o sobrenome. E ela tratou muito bem desse tema. Reminiscências e conflitos psicológicos. Quantos são aqueles que vivem nesse estado de reminiscências, de conflitos psicológicos? Que recorrem aos terapeutas, aos psicólogos, aos profissionais da alma, mas dificilmente recorrem para dentro de si mesmo para refletir as causas, as origens. Porque se não houver esse investimento da minha parte igualmente para me conhecer, de muito pouco validará a experiência com o profissional terapeuta. Porque os anos se passarão e eu continuarei mantendo os mesmos conflitos. Isso quando eu não fuja da experiência do enfrentamento de mim mesmo. Porque quando na terapia o processo começa a ir no ponto que o levou o paciente até o profissional, a gente escapola e a gente foge, com receio de se enfrentar. Então é preciso que haja da minha parte, igualmente, esse investimento. E aí ele vai trabalhar vida, sonho e sono, pensamento e perispírito, comportamento e vida, temor da morte, morte e desencarnação, morrendo para viver, perturbação no além-túmulo, processo desencarnatório, saúde mental, educação íntima, psiquismo mediúnico, calvário de luz, fenômenos obsessivos, moradas e tantos outros que estão aqui elencados. Mas vejamos um pouco mais, continuando, ele ainda vai considerar. Vejamos. É compreensível que as realizações e construções mentais de amor e da caridade, da sabedoria e da abnegação produzam desintoxicação do psicossoma, de imediato liberando o espírito dos despojos, nos quais nenhum liame mantém as vísceras aos centros geradores de vida, assim facultando atingir
as esferas de paz e de renovação, conquista natural essa, decorrente dos esforços empreendidos durante a livegiatura reencarnacionista. O que ele quis dizer nesse item que nós retiramos da mensagem? Nada mais, nada menos que quando nós procedemos no corpo físico, na vivência da caridade, da abnegação, do autoconhecimento e tudo que compõe esta realidade divina em nós, temos uma maior proteção, créditos, merecimentos, que quando dos processos de obsessão, de sofrimento, seremos beneficiados pela ação dos espíritos bondosos. Porque o trabalho no bem é a melhor e a mais segura terapia que nós poderíamos realizar em prol da nossa saúde mental e espiritual. Por isso, Deus nos aquinhoou com livre-arbítrio. Deixou para nós a liberdade de fazermos esse empreendimento espiritual nessa encarnação ou nas vindouras reencarnações. Entretanto, deixou também como lei a de ação e de reação, querendo dizer para nós que, em que pese o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher quando, como e onde, nos disse também que nós teríamos as consequências das escolhas, fossem elas boas, produtivas, voltadas para a nossa espiritualização, para a melhoria e saneamento da psicosfera densa do ambiente no qual convivemos, ou nos mantermos ainda na condição de enfermos, prisioneiros e escravos de nós mesmos, chegando a esta realidade espiritual numa condição enfermiça, de doentes, precisando do socorro, da abnegação, da ajuda, dos espíritos desencarnados do bem, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, os nossos amigos espirituais, conforme teve o próprio André Luiz, no caso específico de Clarencio, de Lísias, da sua própria mãe, que ali estava ao seu lado, aguardando o despertar dele, através do processo da oração, para retirá-lo daquela energia de sofrimento em que ele se encontrava no umbral, para levá-lo a uma instância no mundo espiritual que nós passamos a conhecê-la como nosso lar, uma colônia espiritual. É sempre uma escolha do Espírito. Por isso que ele, o mundo espiritual, não se cansa de investir, de nos enviar mensagens consoladoras, que mais cedo ou mais tarde haverão de nos despertar para a nossa identidade espiritual como filhos de Deus. Há 162 anos, nós temos o Consolador prometido, proposto por Jesus, que viria esclarecer tudo quanto ele não pôde à época fazer, e ao mesmo tempo nos relembrar tudo quanto ele nos disse, chegando para nós no tempo predito, há 162 anos, o Livro dos Espíritos, a obra básica primeira
da qual mais tarde se derivou 4 outras. O Livro dos Médiuns, que é o laboratório espiritual utilizado por Kardec para as experimentações, para o intercâmbio com o mundo espiritual, para o diálogo com espíritos de todas as classes, desde os mais imperfeitos, brutalizados, primitivos, até aqueles considerados puros, porque uma das mensagens que se encontra no Livro dos Espíritos, salvo engano no capítulo "O meu reino não é desse mundo", vem a mensagem do Espírito de verdade, que segundo muitos não é outro senão o próprio Cristo. Há divergências, mas para muitos é o próprio Cristo que escreve essas mensagens como Espírito de verdade. Vamos encontrar vários níveis de espíritos e um livro que melhor refere ainda como vivem, como se encontram ou se encontravam à época, é o céu e o inferno. Tivemos depois a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, totalizando 5 obras básicas, sem contar aquelas outras escritas por ele mesmo, mas que não fazem parte do arcabouço doutrinário básico da doutrina. Mas são pensamentos, reflexões, pesquisas feitas por ele, e que aí estão a nosso dispor para nós pensarmos. Mais tarde vieram os médiuns de então, contribuindo para que não se perdesse a mensagem consoladora, para amplificar o trabalho de Kardec, a partir de Kardec, durante os 15 anos que ele teve aproximadamente, para nos apresentar a doutrina dos Espíritos. 5 livros, se podemos assim considerá-los, apenas, que nos serve de roteiro espírita para a nossa transformação moral e espiritual enquanto estamos a caminho de Deus. Nesse ponto, antes de concluirmos, e finalmente eu consegui chegar até aqui, eu queria fazer um convite a vocês, porque até então ainda não fiz. Tenho feito nas outras casas. Estava aguardando esse momento aqui na COBEI para poder convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita, que tem por objetivo não outro a divulgação da doutrina espírita a partir dos nossos trabalhos e de outros companheiros. Já temos inúmeras palestras, inúmeros materiais que foram colocados lá. Então, aqueles que se interessarem poderão recorrer também, assim como temos aqui na casa o COBEI Play, nós temos o Roteiro Espírita sem o acento no i, porque existe um outro, eu sempre digo isso, tem um outro que chama-se Roteiro Espírita com o acento. O nosso é Roteiro Espírita sem acento, e dá uma clicada lá para nos acompanhar nesse material, essa palestra. Vamos fazer, se não hoje ainda amanhã, vamos colocar lá como outras tantas que já colocamos. E então, no mais, agradecemos a todos, que Deus nos abençoe, nos proteja, e que a gente possa pensar na importância e no valor de conhecermos a nós mesmos, para que não mais tenhamos esses espaços de enfermagem espiritual para atender aqueles que se encontram do outro lado da vida em uma condição de penúria, de dor, de sofrimento, quando não de perturbação. Que sejam espaços futuramente
em que apenas os espíritos bondosos e amigos estarão para nos falar de amor, de vida, de espiritualidade. Muita paz, muito obrigado a todos. Amado Mestre Jesus, só nos resta mesmo, Senhor, te agradecer por essas reflexões tão importantes para as nossas vidas. Agradecer, Senhor, a vós que de boa vontade veio compartilhar conosco os seus conhecimentos, trazendo essas reflexões acerca do teu Evangelho. Agradecer aos espíritos amigos aqui, coordenadores desse trabalho, e que nos deram suporte, onde tudo transcorreu em clima de paz, harmonia e equilíbrio. Já não somos mais os mesmos, Senhor, antes de adentrarmos a esse momento, compreendendo a importância do autoconhecimento, do mergulho interior, daquilo que precisamos, Senhor, para sermos os nossos próprios cuidadores. Sabemos que não é fácil, mas temos a certeza da equipe espiritual que nos acompanha, que nos ajuda a fazer esse trabalho, a trilhar esse caminho, para que possamos, Senhor, chegar à plenitude. Dessa forma, só nos resta mesmo te agradecer e pedir que nos ajude, Senhor, a colocar em prática em nossa vida diária. Que possamos seguir em paz e em segurança, na certeza de que tu estás conosco. E assim, pedimos a permissão para finalizarmos as nossas atividades de hoje, pedindo que nos conduza em paz e que fique conosco, Mestre, hoje, agora,